Anunnakis. A verdade proibida sobre os deuses que criaram a humanidade. Desde os primeiros registros da humanidade, existe um fascínio por figuras divinas que caminharam entre os homens. Mas, e se algumas dessas figuras não fossem deuses, e sim visitantes de outro mundo? Essa é a provocação central da teoria dos Anunnakis. Surgida das antigas tabuletas sumérias, essa hipótese levanta uma questão inquietante. Nossa civilização seria obra de deuses ou de extraterrestres? Os Anunnakis, segundo os textos da antiga Mesopotâmia, eram seres poderosos que desceram dos céus para moldar a humanidade. E os indícios espalhados por ruínas, textos milenares e artefatos misteriosos podem esconder a resposta que reescreve tudo o que sabemos sobre a história humana. A palavra Anunnaki significa aqueles que do céu vieram à terra. Esses seres aparecem nos registros dos Sumérios, uma das civilizações mais antigas conhecidas, que floresceu por volta de 4.000 anos antes de Cristo na região onde hoje é o Iraque. Nos textos, os Anunnakis eram descritos como deuses que habitavam o céu e a terra, dividindo tarefas e mantendo o equilíbrio do universo. Mas algo curioso se destaca. A descrição de suas ações se assemelha mais a um comando tecnológico do que a uma intervenção divina. Eles não apenas criaram leis ou filosofias. Segundo os sumérios, eles manipularam a própria genética humana. Isso mesmo. Os registros afirmam que os Anunnakis teriam criado o Homo sapiens a partir de manipulações biológicas, para que servíssemos como força de trabalho para eles. Essa ideia ganha força quando analisamos o mito da criação suméria. Diferente da narrativa bíblica, em que Deus molda o homem do barro por um ato divino, os sumérios afirmam que os Anunnakis usaram uma substância chamada essência da vida para criar os primeiros humanos. Eles combinaram o DNA de um ser primitivo da Terra com o deles. O objetivo? Criar uma raça capaz de realizar tarefas pesadas, especialmente a mineração de ouro. Sim, ouro. Um elemento que, segundo a teoria, era vital para os Anunnakis manterem sua atmosfera no planeta de origem, Nibiru. Esse planeta, descrito como o 12º corpo celeste do Sistema Solar, quando incluímos o Sol e a Lua, teria uma órbita elíptica gigantesca, passando pela Terra a cada 3.600 anos. O nome Nibiru aparece nas tábuas sumérias como um corpo celeste de extrema importância. Para os defensores dessa teoria, esse planeta seria o lar original dos Anunnakis. Sua órbita incomum faria com que sua presença fosse sentida periodicamente, gerando catástrofes e eventos climáticos intensos na Terra. A cada retorno de Nibiru, os Anunnakis também retornariam. Isso explicaria, segundo a hipótese, os saltos inexplicáveis de conhecimento em certas civilizações antigas. De repente, os povos começavam a erguer pirâmides, calcular com precisão os movimentos das estrelas e construir cidades com engenharia avançada. Seria tudo coincidência? Ou sinais de uma orientação externa? Outro ponto que intriga os pesquisadores alternativos é a impressionante similaridade entre mitologias ao redor do mundo. Deuses vindos do céu, relatos de carros voadores, seres com poderes sobre-humanos. Do Egito à Índia, da Mesoamérica à China, os relatos se repetem. E mais. As construções megalíticas como Stonehenge, as pirâmides de Gizé ou as linhas de Nazca desafiam até hoje a lógica convencional de engenharia. Como povos antigos, sem tecnologia moderna, ergueram estruturas com alinhamentos astronômicos perfeitos e pesos que desafiam até mesmo as máquinas de hoje. Os defensores da teoria Anunnaki afirmam: eles não estavam sozinhos, tiveram ajuda, de cima. Zecharia Sitchin, um dos principais nomes por trás da popularização dessa teoria, traduziu inúmeras tabuletas sumérias e chegou à conclusão de que os Anunnakis foram reais. Segundo ele, os registros não eram meramente mitológicos, mas relatos históricos codificados. Ele interpretou que Enki, um dos principais deuses sumérios, era um líder dos Anunnakis responsável por iniciar o experimento humano. Já Enlil, seu irmão, era contrário à criação dos humanos e teria provocado catástrofes para eliminar a raça que julgava inferior. Essa disputa entre deuses explicaria as diversas tragédias e recomeços presentes nos registros da antiguidade, incluindo o famoso dilúvio universal. Falando nisso, o dilúvio aparece em quase todas as tradições antigas. Na Bíblia, é o episódio de Noé. Nos textos sumérios, é a história de Utnapishtim,
que foi avisado por Enki sobre a catástrofe e construiu uma arca para salvar sua família e animais. O curioso é que esse texto sumério é mais antigo que o livro de Gênesis. Isso levanta a suspeita de que muitos eventos bíblicos possam ser releituras de narrativas sumérias, possivelmente baseadas em fatos reais e em registros deixados pelos próprios Anunnakis. Se isso for verdade, então boa parte das religiões modernas seriam ecos distorcidos de uma verdade muito mais antiga e tecnológica do que espiritual. Há quem diga que os próprios reis da antiguidade afirmavam descender diretamente dos Anunnakis. Na Suméria, o chamado Rei Lista relata que os primeiros reis governaram por milhares de anos. Algo impossível biologicamente para humanos, mas plausível se fossem seres com longevidade muito superior, como extraterrestres. Além disso, figuras como Gilgamesh, descrito como 2/3 Deus e 1/3 humano, reforçam a ideia de que havia uma linhagem híbrida entre os Anunnakis e os seres humanos. Seria essa a origem do conceito de sangue real? Uma tentativa de manter intacto o DNA extraterrestre ao longo das gerações? A arqueologia tradicional rejeita grande parte dessas ideias, classificando-as como pseudociência. Mas o mistério persiste. Por que as civilizações mais antigas da Terra sabiam tanto sobre astronomia, matemática e engenharia? Por que tantos artefatos antigos parecem representar espaçonaves, trajes de astronautas e seres com capacetes e olhos enormes? Seriam símbolos ou retratos fiéis de algo que realmente aconteceu? Há estatuetas pré-colombianas que lembram aviões modernos, cilindros mesopotâmicos com mapas astronômicos complexos e representações de seres alados com bolsas que aparecem em culturas distintas, separadas por milhares de quilômetros e sem contato conhecido entre si. Outro enigma envolve a origem do próprio Homo sapiens. Por milhões de anos, o ser humano evoluiu lentamente. Mas há cerca de 200 mil anos, surgiu uma nova espécie com capacidades cognitivas muito superiores. Essa mudança abrupta na escala evolutiva é difícil de explicar apenas com seleção natural. É aí que os teóricos dos Anunnakis propõem: teria havido uma interferência externa, uma modificação genética deliberada. Coincidência ou não, os sumérios já falavam disso muito antes da descoberta do DNA. Como podiam saber que a essência da vida estava no sangue, e que manipulações podiam alterar espécies? É uma questão que intriga até os céticos. E o ouro, afinal? Por que os Anunnakis precisavam tanto dele? Alguns cientistas acreditam que, em tese, partículas de ouro poderiam ser usadas para estabilizar atmosferas ou proteger planetas da radiação. Se isso for verdade, a mineração de ouro por civilizações antigas pode ter tido um propósito maior do que simplesmente criar joias ou moedas. E talvez a ganância pelo ouro que domina a história humana não seja apenas cultural, mas uma herança genética, um impulso deixado por nossos criadores. Algo embutido no nosso código desde a origem. Até hoje, ninguém encontrou uma prova definitiva da existência dos Anunnakis. Mas os fragmentos de informação, espalhados por textos antigos, estruturas impossíveis e lendas universais, continuam a gerar perguntas. E onde há perguntas que não podem ser respondidas, há espaço para reflexão. Talvez a verdade esteja em algum lugar entre o mito e a ciência. Ou talvez estejamos apenas começando a descobrir quem realmente somos. Mas uma coisa é certa: os Anunnakis não saíram do imaginário popular. Eles continuam a nos assombrar com a possibilidade de que a nossa história seja muito mais antiga e muito mais extraterrestre do que fomos levados a acreditar. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.